Deus, estamos aqui para mais um vídeo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje o Senhor vai falar com você através do livro de Atos. O Senhor trouxe essa mensagem lá na minha igreja, através da minha pastora, e eu quero falar dela rapidamente aqui para vocês, que eu acredito que vai edificar muito vocês, como me edificou no dia de hoje, que eu estou gravando um domingo. Então, abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 3, no versículo 19. Vai te dizer assim: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e assim venham da presença do Senhor tempos de refrigério. Amém? Que versículo abençoado! Aqui o Senhor está nos dando instrução daquilo que Ele espera de mim e de você, daqueles que o conhecem. O primeiro ponto que eu quero tratar com você é arrepender-vos. Há uma necessidade gigante, fundamental, de arrependimento na vida de todos nós. Precisamos se arrepender dos nossos pecados. E o arrependimento, ele é diferente do remorso. É diferente de você sentir remorso por algo que você fez, pedir perdão e você voltar a praticar aquilo. Então, provavelmente você não se arrependeu, você só teve remorso. Então, precisamos começar a saber discernir quando a gente está arrependido verdadeiramente e quando a gente está orando com remorso. Por quê? Porque quando a gente se arrepende verdadeiramente, a gente não quer mais praticar aquilo. Logo, a nossa ação depois do arrependimento é lutar para não voltar à mesma prática. Ou seja, aquele que adultera, aquele que era adúltero, ele para de adulterar. Aquele que mentia, ele vai segurar a boca para que ele não venha mentir como antes. Não mentir. Aquele que falava mentira para os outros, aquele que fazia fofoca, então tudo isso, se a pessoa se arrepende verdadeiramente, não pratica mais aquilo, houve um arrependimento. Mas se a pessoa pede Senhor perdão, mas no outro dia a pessoa já está praticando as mesmas práticas, provavelmente não houve arrependimento, só houve remorso, porque ela sabe que aquilo que ela está fazendo é errado. Então, a gente precisa saber discernir quando a gente está tendo atitude de arrependimento e atitude de remorso, atitude que não agrada ao Senhor. A atitude que agrada ao Senhor é que a gente se arrependa, mude e pare de praticar o pecado. Por quê? O pecado nos afasta do Senhor, porque o Senhor é santo. E aquele que vive uma vida completa de pecado, onde ele se entrega ao pecado e faz o que ele quiser, ele se afasta do Senhor, porque não tem como o santo e o profano se misturar, ou seja, não tem como o sujo e o limpo se misturar. Não tem como Deus, que é santo, aceitar totalmente o nosso pecado e falar, conviva com o seu pecado. Hoje em dia, infelizmente, tem muitas pregações, pessoas que falam de um evangelho, de um Jesus que aceita a pessoa, aceita o pecador e aceita o pecado dele. O Senhor nos aceita, mas o Senhor não aceita que a gente fique da mesma maneira. Por isso que há passagens no Novo Testamento em que as pessoas eram levadas até Jesus e Jesus falava para elas, quando elas eram curadas, depois o que Jesus falava? Vá e não peques mais. Ou seja, há necessidade de arrependimento e de mudança de comportamento. Jesus esperava que aquele que fosse curado, aquele que fosse até ele, depois daquele momento, tivesse uma vida diferente, de arrependimento, de mudança. Então, esse evangelho de hoje em dia, que muitas das vezes é pregado, onde você faz o que você quiser, onde você distorce a palavra bíblica para você seguir o que você quiser, é um evangelho mentiroso, não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, a gente é transformado através do Espírito Santo. O Espírito Santo tira de nós aquilo que não agrada o Pai, aquilo que não provém do Senhor. Porque Jesus, ele diz, em João, ele diz o quê? Eu deixo vocês no mundo, mas vocês não são do mundo. Então não devemos agir como o mundo age. Não devemos ser como o mundo é, não devemos nos contaminar com a multidão. Então é necessário todos os dias a gente se analisar, ver onde a gente está errando, onde a gente está pecando, onde a gente não está agradando o Senhor, se arrepender e pedir perdão ao Senhor e fazer diferente e não pecar mais aquilo que a gente se arrependeu.
Isso verdadeiramente é um arrependimento e isso verdadeiramente agrada o coração do Pai. Amém? O segundo ponto que tem aqui, o Senhor diz: convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados. Então o Senhor diz: arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados. Ou seja, só a partir do momento que você se arrepende e se converte, assim é o seu pecado apagado. Mas se você não se arrepende, se você não é convertido, você não se converte ao Senhor, ao cristianismo, a buscar a palavra do Senhor, a praticar a palavra do Senhor, os seus pecados vão continuar, eles não vão ser apagados. Outra coisa que o Senhor diz aqui: e assim venham da presença do Senhor tempos de refrigério. Então, você só vai experimentar tempos de refrigério, a presença do Senhor, se você verdadeiramente se arrepender e se converter, confessar os seus pecados e não praticar mais os seus pecados. Thaís, mas quer dizer que todo cristão não peca? Não, a gente peca, mas a gente não vive nessa vida de pecado no sentido de que, tô pecando, meu Deus me perdoou, vou continuar pecando. Não, a gente não se conforma com o nosso pecado. A gente busca mudança, santificação, transformação todos os dias. Aquele que vive a palavra do Senhor, que pratica a palavra do Senhor, é todo dia negando a si mesmo. É negando aquilo que não agrada ao Senhor. Por exemplo, às vezes a gente fala muito o nome do Senhor em vão. Quando eu falo, eu já peço automaticamente perdão ao Senhor em pensamento. Por quê? Porque eu sei que é um pecado. Antes eu fazia, eu não pedia perdão. Hoje eu tenho consciência disso e cada vez mais eu falo menos o nome do Senhor em vão. Porque eu sei que se eu ficar falando em vão, eu estou pecando. Então, eu peco às vezes de falar sem querer? Sim, mas eu me arrependo, peço perdão e seguro para que esse comportamento, essa mania, que acaba sendo uma mania que a gente tem de falar o nome do Senhor em vão, para que essa mania diminua, pare e chegue ao ponto de eu não fazer mais isso. Esse é um simples exemplo. Mas há outros pecados que são mais difíceis da gente largar. Mas a gente não pode se acostumar, se pegar naquela frase de eu sou pecador, enquanto eu estiver aqui no mundo eu vou pecar e tá tudo bem. Não, a gente não pode se conformar, a gente tem que todos os dias buscar largar aquilo que não agrada ao Senhor. E assim, é muito incrível, eu digo porque eu já vi muitas transformações do Senhor em mim e hoje eu olho e vejo assim, coisas que antes eu fazia, que eu pecava, por exemplo, ouvir música secular. Antes eu tinha essa vontade de ouvir música secular. A partir do momento que eu coloquei como meta de não mais ouvir música secular, eu não ouvi mais e hoje eu não sinto mais a vontade de ouvir. Então hoje, pra mim já é algo natural, mas eu tive que passar meses, um bom tempo ali lutando. Então é exatamente isso, você não se acostumar com aquilo dali, você vê que aquilo ali não te faz bem, não tá te edificando espiritualmente, parar com aquilo ali, seguir em frente e seguir a vontade do Senhor, não a sua, entende? Outra coisa é vestimenta, enfim, várias outras mudanças que o Senhor fez e o Senhor mostrou que era algo que eu praticava e não agradava ao Senhor. Então, o refrigério do Senhor vem, a presença do Senhor nos traz refrigério, nos traz paz, descanso, consolo, tudo isso de uma maneira que o mundo não nos dá. Você pode ter o melhor amigo que vai sentar, que vai conversar com você, mas ele não vai ter o poder de te dar refrigério, de poder te dar paz, que excede todo entendimento, alegria, que vem do Senhor. Tudo que vem da presença do Senhor é sobrenatural. Às vezes eu acho que nem as palavras a gente consegue descrever tão bem, sabe? Nem as palavras a gente consegue descrever tão bem. E quando a gente vê assim pessoas evangélicas colocando, eu sou uma pessoa que coloca muito isso, a tua presença não se compara a nada, é porque é isso, é esse refrigério, é esse amor, é essa paz que não se compara a nada nesse mundo. Nem você tendo o melhor carro, a melhor casa, você tendo tudo de melhor, nada se compara à presença do Senhor, esse refrigério. Então, se você tem vivido uma vida entregue ao pecado, se você tem tido dificuldade de largar algum pecado, alguma coisa que não agrada ao Senhor, coloque isso perante o Senhor, entregue isso ao Senhor, se arrependa verdadeiramente e lute para que você pare de pecar. Isso que está acontecendo, esse pecado que você está fazendo, porque isso te
faz esfriar espiritualmente. Você precisa estar alinhado com a vontade de Deus. E estar alinhado com a vontade de Deus é negar a si mesmo e negar os pecados e os prazeres da nossa carne. Amém? Gente, esse é o vídeo. Quero pedir para você comentar, compartilhar esse vídeo para que ele alcance outras pessoas. Caso você seja novo aqui no canal, se inscreve. Todas as semanas a gente tem vídeo aqui que edifica a vida de vocês, edifica a minha vida. Então que vocês possam se inscrever aqui no canal, comenta que Deus falou com você e compartilha com outras pessoas para que elas também possam ver e possam sentir o Senhor falando com elas, porque eu sempre digo que eu sou só um instrumento, quem faz a obra, quem fala aqui é o Senhor. Eu sou só um instrumento, só a porta-voz dele, mas é Ele que fala. Amém? Então, eu espero que o Senhor tenha falado com vocês e que essa palavra venha edificar a vida de vocês, tá bom? Deus abençoe você, sua casa, sua família e o seu ministério. Não esquece que o Senhor te ama, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, Deus abençoe.